Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Pode Crer 49. Eu sou o professor Wellington Zangario, do Instituto de Psicologia da USP, e como você sabe, o Pode Crer 49 é uma iniciativa do Grupo de Trabalho Psicologia e Religião da UPEP e do Interpsi. E hoje eu tenho a alegria de estar com o querido amigo Marcelo Coelho. Professor Marcelo, é uma grande honra contar com a sua presença aqui para falarmos, você que agora é talvez um dos mais recentes membros do GT, sobre psicologia e religião, mas também as pessoas precisam conhecer um pouco da sua trajetória. Então, eu vou já, além de agradecer pela sua presença, te perguntar como é que você chegou até a psicologia da religião. Não foi assim de uma hora para outra, eu sei. É, muito bom, professor Wellington Zangaro, coisa boa estar aqui, né, nesse Pode Crer 49 e vendo esse trabalho prosperar, coisa boa, coisa de fato, não foi do nada, né, tem uma jornada, uma caminhada para eu poder chegar hoje e com muito orgulho, né, fazer parte do grupo de pesquisadores, sobre a psicologia da religião no Brasil. Você já quer que eu conte agora, já direto aqui a Como é que você começou? Porque eu sei que antes de ser um psicólogo da religião, vamos dizer assim, você passou por uma série de outras atividades, né, talvez até, vamos dizer, anteriores, mas depois se tornaram talvez paralelas, né. Mas eu sei que você foi capelão, inclusive, você tem toda uma vida de trabalho, dedicação a um movimento religioso. é, Como é que começou isso? é, é. A minha história profissional e acadêmica, ela sempre tangenciou a psicologia e a religião, né. A minha primeira formação foi em teologia, lá no ano de 1995, no Seminário Presbiteriano do Sul, em Campinas. E já na formação em bacharel em teologia, eu já visualizava alguma coisa na linha da psicologia. Era um sonho futuro, né. E por isso o meu trabalho de conclusão de curso na teologia foi sobre aconselhamento. Então, ali já vem uma semente. E eu já vou para a carreira, digamos, de teólogo, né, a carreira pastoral, com a expectativa, da psicologia. E aí, em 2003, eu me formo em psicologia e adivinha, o meu trabalho era ligado à religião, né, na psicologia ligado à religião. E de lá, pra cá, eu passo a desenvolver, além do trabalho, digamos, como religioso na igreja, eu passo a desenvolver um trabalho religioso profissional para o Estado brasileiro. Eu faço concurso e, ingresso na Força Aérea Brasileira como um capelão, membro inclusive da primeira turma de capelães evangélicos da Força Aérea Brasileira, isso em 2003, né. Você fica quanto tempo nessa atividade como capelão? Praticamente 10 anos, né, 9 anos especificamente, mas tem o tempo anterior do curso e o tempo ali de vigiliamento, então são 9 anos muito bem vividos nessa atividade, né. O que que faz um capelão, para quem não conhece muito bem essa, né? Essa é a pergunta da minha vida, viu. Essa é a pergunta da minha vida. Mas ao longo dos 10 anos descobriu, É, ou inventou. a gente pôde produzir um pouco também na área de capelania, né, falava com você há pouco aqui, antes do programa, eu resumi da seguinte forma: o que faz um capelão? O capelão fala com as pessoas sobre Deus e fala em favor das pessoas com Deus, né, ou seja, é um aspecto didático, de ensino, e um aspecto espiritual, digamos, de intercessão, né. Então o capelão, ele tem na religião, digamos, a sua parte técnica, né, por causa do seu trabalho braçal, vamos dizer assim, de assistência.
e assistir as pessoas quando estão sofrendo, de ajudá-las em relação a quaisquer circunstâncias que envolvam o sagrado, que envolvam a ética, que envolvam a moral, que envolvam a educação para a vida. Todos esses aspectos, digamos, mais transcendentais e mais fundamentais, né, tanto mais altos do que as coisas comuns, quanto mais profundo que as coisas comuns, elas envolvem um pouco do trabalho do capelão, né. Então a gente está com as pessoas na hora da morte, a gente está com as pessoas na hora que elas têm lá um filho, né, e batiza aquele filho eventualmente, a gente está com as pessoas na hora que elas se casam, a gente celebra os casamentos, a gente está com as pessoas quando elas estão no hospital, quando elas estão na prisão. Então o capelão é esse, profissional da força, né, da arma, que assiste ao ser humano, né. Ó, a gente aqui, não é sobre o YouTube, no InfoC, defende a ideia de que a espiritualidade é alguma coisa até mais ampla do que o aspecto exclusivamente da religião, que abrange aquilo que dá sentido, propósito para a vida das pessoas, né. Então nesse sentido, talvez não tenha nada, né, Marcelo, tão próximo de alguém como aquele que está próximo dos momentos de dificuldade, como esse que você dizia, quer dizer, o momento em que há um sofrimento evidente, quando há uma perda, ou uma alegria contagiante, como uma celebração de um casamento. Então, me parece que esse aspecto religioso dentro da instituição, por exemplo, você estava numa força armada brasileira, não é? Quer dizer, é oferecer para alguém algum lastro existencial para a existência. É uma mão que não se solta quando há uma necessidade, mas quando há também a necessidade de ter o compartilhamento de alguma vivência importante. Eu acho que isso é algo que é da religião, mas que supera o aspecto religioso. Exatamente, você tem toda a razão. E aí a gente cai muito fortemente no conceito de espiritualidade, né. Uhum. Porque eu acho que o trabalho da capelania, trazido dessas 2 experiências, né, que eu tive, que primeiro eu fui capelão militar, e depois nos outros 10 anos seguintes eu fui capelão universitário. Também dentro do exército, e sempre com esse lastro de 10 anos, né, não mais na Força Aérea Brasileira, agora já na Universidade Presbiteriana Mackenzie, né. Certo. Então os primeiros são 20 anos agregados de trabalho como capelão. Os primeiros numa capelania militar, que pode ser resumida como uma capelania geral, porque o militar, o trabalho num quartel é um trabalho para a vida inteira do militar. Então inclui todos esses aspectos que eu falei, né. E depois o trabalho na universidade, muito mais focado, na questão da formação, e aí é o trabalho que eu desenvolvi depois, né, no doutorado, da formação moral do estudante. Uma capelania numa universidade, ela tá para muito além do trabalho religioso. Perfeito. Ela tá para muito além de um trabalho doutrinário, né, não. Ela toca na formação humana, né, na formação em valores humanos, valores éticos, né. E voltando lá para a sua pergunta, eh, em todos os momentos fundamentais da vida, né, lá do militar, acaba que o capelão está perto, né. Por exemplo, uma coisa que eu não falei aqui, mas quando, o militar ele é sempre muito simbólico, né, muito litúrgico nas suas sim, na sua lida. E sempre que as datas comemorativas, o capelão estava lá em voga para fazer ali o seu momento, né, de acho que de buscar um sentido para aquela comemoração, para aquele dia, né, com aquele evento. Eu trago muitas alegrias e muitas memórias, né,
desses 10 anos ou desses 20 anos de trabalho de capelania. E de alguma forma eles me trazem também para essa fase da vida que eu estou hoje, que é a fase da pesquisa. Antes de você entrar na pesquisa, que obviamente nos interessa muito, mas assim, todo capelão precisa ser obrigatoriamente um pastor? Como é que funciona isso? Sim, sim, porque o capelão é o profissional religioso da sua confissão religiosa, contratado pela empresa, pela força, pela universidade ou por quem quer que seja, que tem a formação técnica para exercer aquela profissão. E nesse caso, É, no Brasil, nós só temos 2 profissionais capelães católicos e os capelães evangélicos. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, você tem capelães rabinos, né. Toda confissão religiosa, né, de voto religioso, que tenha o seu profissional, digamos, tecnicamente formado e talhado para exercer aquela função que comumente a gente chama de religioso, né, religioso profissional, a legislação brasileira, mas aí de 1982, ela regula a contratação pela União desses profissionais tecnicamente formados dentro daquela confissão religiosa. Então tem que ter. como é que nasce o Marcelo pesquisador, né? Porque você tem o início dessa atividade, primeiro como religioso prestando esse serviço, e depois você vai se encaminhando para outras áreas até chegar mestrado, doutorado. Como é que surge o pesquisador? Eh, acho que o ambiente, né, tanto da teologia quanto da psicologia, ele exige muito aprendizado contínuo, né. Você não você não se forma psicólogo ou teólogo. Você junta um monte de recursos para continuar se formando, né. E aí você faz as suas escolhas. Então, o ambiente militar não é diferente. Então, eu acho que tudo nasce no mestrado, porque quando eu sou autorizado a realizar o curso de mestrado, durante a capelania militar, eu vou estudar sobre a capelania militar. Então ali eu começo a pesquisar, para justamente responder essa primeira pergunta que você fez: "O que faz um capelão na aeronáutica?", né. Então ali começa e ali eu já tenho uma queda muito grande para, habitar o campo da psicologia da religião, porque eu já estava formado em psicologia, o meu trabalho de mestrado era em ciências da religião, e a minha tese foi, sobre o papel do capelão militar. Então eu precisava explicar esse papel sob o ponto de vista sociológico, sob o ponto de vista teológico e sob o ponto de vista psicológico. Então ali, inclusive mais tarde, né, a gente em pesquisa é assim, né, você produziu alguma coisa, você vai colher o fruto lá na frente, né. Quando eu de fato conheço o GT, no ano de 2024, eu vou apresentar justamente esse trabalho do mestrado, quase 20 anos antes, lá no Maranhão, Exatamente. quando a gente se conheceu, Record né. E aí eu faço a apresentação do homem religioso, né. Eu acho que ali era um embrião, né, porque eu falo do homem religioso a partir da perspectiva do Rudolf Otto, né, que é quem Jung leu e se baseia um pouco nessa na defesa dele. E eu uso o Jung também, né, já sempre muito apaixonado pela psicologia analítica, nesse trabalho em 2006. Então, 20 anos depois quase, eu vou lá no encontro em São Luís e falo sobre o homem religioso. Então foi ali que nasceu no mestrado
a ideia ali da pesquisa e depois avançando, né, a capelania, ela não só me deu a chance do sustento profissional, né, mas ela esteve sempre ao lado ali, da minha carreira, como acadêmico, como religioso, né, como pastor. Eu tenho muito orgulho de poder ter, eh, a capelania dentro ali da minha história de vida. Claro, imagino a riqueza, né, das experiências, o aprendizado que isso deve ter dado ao longo de 20 anos, então, portanto, dessa atividade. E quando você lá no seu mestrado, né, você tratou do aspecto, vamos dizer, teológico, etcétera, mas também do aspecto psicológico, porque pelo que você descreveu, parece que muito do trabalho do capelão tem a ver também com uma espécie de, vamos dizer, aconselhamento, né. Quer dizer, provavelmente de modo, vamos dizer, formal ou informal, o capelão está, de algum modo, assistindo aquelas pessoas do ponto de vista também, claro, completo humano, mas o aspecto psicológico está ali. Sem dúvida, sem dúvida. E tem uma experiência marcante que está um dos registros que a gente fez no livro de capelania. Uma vez eu fui atender um soldado e ele estava notadamente num quadro depressivo grave, né, um episódio importante, né. E aí ele me dizia lá na minha sala, né, nem sei como ele chegou, se eu fui atrás dele ou ele veio atrás de mim, mas ele falando para o capelão, do pastor: "Eu à noite, na hora da ronda, eu fico olhando para o meu vizinho, ele fica olhando para mim, e eu não sei mais o que fazer. Aí esse menino, esse soldado sai da minha sala, imediatamente eu notifico o chefe da guarda, né, o major lá, então retire esse menino imediatamente da a orientação. Aí eu já me vali do papel de psicólogo também, não ele não era um pastor só que estava falando com ele, estava dizendo: "Esse menino não tem condições de exercer a ronda armada na condição em que ele se encontra". Então eu acho que junta, né, então isso que é importante a gente estar sempre avançando, né, no conhecimento. Mas você vê, é um quadro que junta as 2 coisas, né, ele vem procurar um auxílio, talvez até religioso, mas ele encontra ali uma orientação absolutamente humana de uma incapacidade psíquica, não é, Que pode ter ajudado ele a desenvolver, né, as capacidades, digamos, saudáveis, né, a partir de uma indicação como essa, né. sem dúvida. Quer dizer, então no teu mestrado você se dedica, você falou do livro, você está, pelo que eu soube agora há pouco, né, você está lançando o Exato. livro. Depois eu gostaria, como é que é o nome do livro mesmo? O livro da Explica os isso. 2 eles, vão falar sobre capelania, né. O da militar é a fé na linha de frente, a fé na linha de frente. Como a capelania molda o caráter da pessoa que exerce o trabalho militar, né, cuidado com a pessoa humana. E depois na capelania universitária o livro se chama O Educador Invisível, né. Ótimos nomes, As ca como a capelania molda o caráter sem impor crenças, porque esse é um ponto, né. E isso eu trago muito também do período militar. O capelão, ele é capelão do ser humano, e não da crença específica do ser humano, né, ou de uma confissão A, B ou C. Eu tenho uma coisa que eu trago comigo, Wellington, desde o começo, acho que até antes da capelania profissional, né. Eu nunca pergunto Uhum. qual é a confissão religiosa de quem está na minha frente. Alguém que tenha me procurado, como capelão especificamente. Ele nunca recebeu da minha boca a pergunta: "Ah, você é de qual igreja?" ou "Você é de qual confissão?" e tal. Porque de fato isso não importa para o trabalho. O trabalho, ele é muito maior do que o aspecto específico de uma fé específica.
Isso tem a ver com psicologia da religião, né? Exatamente isso que eu pensei, é que não é diferente um consultório de psicologia. Exato. Não importa qual a crença, eu diria a descrença daquele que nos procura. O que importa é o acolhimento psicológico que nós podemos dar, né. Então acho que a conduta que você mencionou de um capelão para com aquele que ele assiste, é a mesma que um psicólogo tem, não é de condução para um determinado tipo de crença ou descrença, mas é o acolhimento daquilo que vem e como vem. Então não importa se o sujeito tem ou não tem religioso e qual é a matiz religiosa, caso ele tenha uma religião, por exemplo. O que importa é o que que a gente pode fazer por ele, de acordo com as nossas competências técnicas profissionais. E eu iria até além. No caso do capelão, ele comparativamente, o psicólogo é a mesma coisa, mas o capelão é o religioso, né. E mesmo para o religioso, na minha opinião, ele deveria ter esse senso de acolhimento pelo outro, independentemente desse outro ter ou não uma fé parecida com a dele, etc. Porque eu acho que ali começa já, quando é diferente, você já começa a setorizar de uma forma meio perigosa, né, o tipo de trabalho que esse psicólogo ou esse religioso vai oferecer, né. Bom, e aí depois você vai se tornando cada vez mais um pesquisador, né, vai se encaminhando para o doutorado. A gente chega daqui a pouco no seu pós-doc. Tá certo, tá Você certo. passa pelo doutorado e também com uma temática que tem a ver com essa experiência toda, né. Exato, exato, já um pouquinho mais, né, amadurecido pelas lutas, né, e a gente foi também um trabalho bem difícil, mas, eu volto a falar sobre capelania, mas agora numa perspectiva de, educação em valores, né, utilizando teóricos tanto da psicologia quanto da da pedagogia, porque o doutorado que eu faço é de educação, arte e história da cultura, um programa específico, né. E ali eu vou falar sobre a capelania como um locus de educação em valores. Eu tenho 3 referenciais, né, Piaget, Kolbe e Rogers, Carl Rogers, né. Esses 3 tentando uma confluência na tanto no desenvolvimento moral, quanto na expectativa de uma formação boa, né, do ponto de vista ético-moral, né, ou de no caso do Rogers, com essa, libertação, essa liberdade de você ser quem é e se ver em si mesmo uma pessoa formada, né, uma pessoa livre, né. Autotranscendência, Exatamente. cume do desenvolvimento. Essa coisa de dizer assim: "Pronto, ok, eis-me aqui, né, estamos prontos". Eh, então a experiência em capelania, a história da capelania revisitada e a criação de uma teologia de capelania, esses 3 elementos me convencem na pesquisa de que a capelania é sim o melhor lugar numa instituição confessional, que foi a que eu pesquisei, é o melhor lugar para pessoas buscarem uma formação de autotranscendência, uma formação moral, em ético, com uma formação ética e de valores éticos, né, que o que os pesquisadores chamam de valores valorosos, né, valores universalizáveis, valores que servem para qualquer ser humano, em qualquer cultura, em qualquer época da história, em qualquer momento da vida, né. Aquilo que é bom, né, para o ser humano. Então a capelania, ela deveria se prestar ao trabalho, não apenas o trabalho institucional, né, porque o capelão ele é
um funcionário da administração, né, mas proporcionar esse lugar de formação moral, formação em valores, né. E por onde será que a capelania deveria caminhar para essa formação? Você tem uma suspeita ou não? Qual seria o braço, né? Porque, olha só, eu apresento a capelania como um tripé, Hã. né? A partir de um tripé. Um tripé que é teológico, né? Que é educacional e que é social. Então, no teológico, ele cumpre o seu papel religioso, de evangelizar, etc. Inclusive, quebrando um pouco essa ideia do Estado laico, né? Eu sei que eu estou fazendo uma volta aqui, mas eu chamo de volta, né? Num na lei sobre capelania militar de um Estado laico, que é o Brasil, o papel de um capelão previsto no trabalho é evangelizar, né? Então, o Estado contrata um padre para o padre evangelizar, para ele trabalhar na difusão da fé católica, né? E a mesma coisa o evangelho. Então, o primeiro braço de qualquer capelão é a evangelização. Então, ele está ali, você vai procurar o padre, o pastor, ele vai te falar de Deus, né, de Jesus, etc. Se ele for cristão. O outro é o educacional, porque você está numa instituição de ensino. Então, o capelão ele sempre vai ser alguém pronto para educar. E um terceiro é o social. Ou seja, as ações sociais numa instituição, elas sempre passam pelo braço da capelania, né. Então, em qual dessas 3 aí você acha que está a educação em valores? Rapaz, ela tá nas 3, mas no aspecto social é o que vai ser preponderante ali, né. É o Então você conheceu aqui o meu trabalho de pesquisa em capelania, universitária, né. Mas é interessante como você integra, vamos dizer, de modo indissociável, eu diria, né, o aspecto da fé, o aspecto psicológico, mas também social, né. Como nesses seus trabalhos há uma profunda relação, eu diria que é mais do que apenas um diálogo, não é, porque diálogos são atores fazendo contato, você integra de um modo, eu diria, bastante simbiótico, não é, quer dizer, há uma quase fusão sem mistureba, não é? Uhum. É, é. Porque eu acredito que iniciando pelo diálogo e avançando para um compartilhamento, né, ou para uma integração, talvez esteja mais longe, né, mas vamos dizer assim, para uma cooperação. Primeiro o diálogo, depois a cooperação. Quando você está num estado de cooperação que vise lá na frente uma integração simbiótica, você tem mais afirmação da sua identidade, Perfeito. né. Quanto mais você conhece o outro, você também conhece a si mesmo. E enganosamente as pessoas pensam: "Não, eu não posso me misturar, eu não posso avançar para um campo onde supostamente eu enfraqueceria a minha fé", por exemplo, né. Não, você fortalece, né, os seus pressupostos, as suas bases, e você, consegue contribuir com essa cooperação, com esse diálogo, né. E quem sabe até com uma integração dos elementos que aparentemente são contrapostos, né. O que me pareceu muito interessante nessa sua experiência, na tua perspectiva, é de que não há uma submissão do aspecto psicológico aos interesses institucionais, como não há o contrário também. Não há uma submissão da instituição religiosa a fundamentos ou a uma perspectiva psicológica. Há um reconhecimento da importância de cada uma dessas instâncias
para o desenvolvimento, vamos dizer, moral, né, já que o teu trabalho de tese tem a ver muito com desenvolvimento moral, mas de valores. O que é muito diferente, por exemplo, do que uma parte dos psicólogos e psicólogas fazem ao tentar fazer esse diálogo ou esse compartilhamento. Aí sim, eu vejo um certo risco de uma submissão de uma, hã, área pela outra, não é. Então, por exemplo, uma submissão da psicologia a interesses doutrinários. Então aí dá uma certa, vamos dizer, preocupação de certos desvios que acontecem, aonde a psicóloga ou o psicólogo vão trabalhar muito na perspectiva de levar o indivíduo a ter determinado tipo de crença ou fé religiosa, porque ele acredita naquilo como sendo um caminho, né. E aí o problema, né, quer dizer, o caminho para mim pode ser o caminho para o outro, mas pode não ser. Exato. E o que você está dizendo é que, bom, o que a gente, eh, vê como possibilidade é uma integração desses campos, visando não a, vamos dizer, a condução do indivíduo para um determinado tipo de religião ou um grupo de valores específicos de uma doutrina, mas alguma coisa que fortaleça o humano Exatamente. naquele indivíduo e não necessariamente o humano ligado a um determinado aspecto religioso exclusivo. Exato. E eu acho que isso passa muito pelo critério da ética profissional, Aham. né. Porque como eu disse, eh, como um psicólogo que tem a sua religião e no âmago dessa religião está a evangelização, eu não posso, misturar os papéis e usar, né, da minha autoridade técnica como psicólogo para trazer a o âmago da minha religião para aquele ambiente, técnico, né. Por outro lado, essa outra submissão também, ela é rejeitada, porque como um psicólogo técnico, ético, que respeita os campos, os diversos campos de crença e religião, eu não preciso submeter o meu aspecto de crença específico a um apagamento, né, Perfeito. a um apagamento. E me ocorreu aqui um exemplo muito, lúdico, né, até jocoso, da quando a gente conversava sobre esses aspectos da você misturar a profissão com a evangelização. Imagina você ser um dentista, evangelista, no consultório dentário, dependendo da hora, né, que você for fazer a pergunta chave: "E agora, você quer vir para minha religião?" Com Né? boticão. Exatamente. Então, brincadeiras à parte, quando você utiliza de uma técnica de forma desonesta, né, porque o que é o psicólogo, né? O psicólogo, ele entra numa relação de confiança tão grande com o seu paciente, um cliente, que, determinada hora ele pode ter uma se ele não tiver uma postura ética, ele pode ter uma postura agressiva, violenta contra a cultura, contra a crença, contra o eu do seu paciente, né. Então, mesmo sendo jocoso o exemplo, ele pode servir muito para o psicólogo, né, e rejeitar esses 2 extremos, né. O extremo de abrir mão da sua identidade religiosa, porque você se tornou psicólogo, e o extremo de você, usar da capacidade técnica para impor uma crença sobre o outro. E eu acho que essa discussão ética, ela passa muito pela questão da liberdade religiosa, né, que é um assunto que mais tarde eu fui pesquisar. No intervalo entre o mestrado e o doutorado, eu trabalhei na área do direito, com, liberdade religiosa.
Eu fiz uma formação em Estado Constitucional e Liberdade Religiosa e eu pude, pesquisar um pouco disso no mundo, como que é o trabalho das pessoas que lidam com a liberdade religiosa. E eu acho que para a gente poder discutir a ética profissional do psicólogo que se dedica ao campo da psicologia da religião, ele precisa conhecer de fato o que é a liberdade religiosa. Eu acho que é por aí que passa, né. E é interessante, Marcelo, porque você tem uma religião, eu não tenho uma religião, nós estamos absolutamente afinados com essa mesma perspectiva, É, não é? impressionante. Porque as pessoas acham que, em primeiro lugar, as pessoas acham que o psicólogo, a psicóloga não pode ter religião. Na formação, isso às vezes é muito dito, né? A gente já ouviu aqui, por exemplo, não é? De alunos de psicologia que ouviram dos seus professores: você tem que decidir se você quer ser psicólogo ou religioso, né. Então isso é uma perversão de confusão nos campos. Em segundo lugar, essa, eu diria, postura, né, de liberdade religiosa, é uma liberdade, inclusive, que admite a não religiosidade. Exatamente, exatamente. Então, porque assim, antigamente se falava assim, não importa que caminhos você tenha, porque todos os caminhos levam para Deus. Não necessariamente levam para Deus. Exatamente. Por outro lado, nós 2 estamos absolutamente afinados com o fato de que os valores é que vão ser alguma coisa fundamental para a constituição da individualidade, mas também o sentido para a vida, os propósitos que a pessoa tem para a vida. Então, não importam os valores, se são valores que são, digamos, religiosos ou não religiosos, o que importa é que sejam valores humanos. Importa é a qualidade desses Qualidade. qualidade final, né. Perfeito. Então, acho que isso mostra que fé e ciência não precisam estar e não estão obrigatoriamente em conflito. Pode não apenas haver um certo diálogo, como você falou, pode haver um compartilhamento em atividades de valorização do que é humano, exatamente, essas práticas. E aí não é diferente a prática do capelão da prática Exato, da psicologia, da psicoterapia. exato, exato. É. E eu entendo, assim, que quando você está falando de crenças, de religião, até do religioso profissional, que passa um pouco pela função do psicólogo, especialmente o nosso público aqui, né, do Pode Crer, 49, pessoas que têm interesse no campo da psicologia da religião, Uhum. é que quando a gente vai lidar com esse ponto, a gente entra num campo sagrado, Elizabeth. E quando a gente está num campo sagrado, a gente tem que saber que nós estamos num lugar qualquer. E a gente tem que tomar cuidado. Com o psicólogo, por exemplo. Posso dar 2 exemplos, de um lado e de outro, que é meu psicólogo avesso, e desses que você falou que recebeu lá dos seus professores a ideia de que ele deveria escolher uma coisa ou outra, né. Ele se forma com a ideia de que a religião é uma perversão do ser humano. Exato. E aí o paciente diante dele fala de uma coisa que para o paciente é sagrado, e o psicólogo não tem a mínima noção de que ele está no canto onde ele não poderia dizer qualquer coisa, né. Perfeito. Né. E é muito complicado isso, porque isso que é sagrado para alguém é o que constitui a subjetividade inicial, a essência, matiz e o sentido, aquilo que coloca o sujeito no mundo, nas relações, nas escolhas, naquilo que me torna o que eu sou. Exato. Então, retirar aquilo que é sagrado para alguém, você elimina esse alguém, você desconfigura, você despersonaliza. Então, isso me parece que é um dos grandes, eu diria, benefícios que o estudo psicológico do comportamento religioso. Eu estava me lembrando agora do nosso querido Tássio, né? Que é
parte de um grupo indígena. E ele nos lembrava no GT há pouco tempo que a gente precisa entender que existem outras realidades, né, vamos dizer, espirituais ou de sentidos que ultrapassam aquilo que cotidianamente nós consideramos ser da esfera do religioso. Então, lembrar, por exemplo, né, que a gente precisa ter toda uma atitude decolonial. Não achar que as religiões que constituem a nossa subjetividade são exclusivamente aquelas de origem, vamos dizer, norte-americanas ou europeias, não é? Que a gente Ou tem, africano. ou africanas. Nós temos uma riqueza, não é, cultural daquilo que é sagrado para alguém. Então, acho que psicólogas e psicólogos que lidam com esta atividade profundamente fundamental que é da psicoterapia precisam entender esses contextos variados, né? E abrirem-se um pouco também para compreenderem a dimensão simbólica religiosa que é o constituinte, como você está dizendo, dados na antiguidade. E tudo isso passa, né, pela formação do psicólogo, né? Que é onde a gente chega. Chegamos ao seu posto. Chegamos ao momento atual aí, passa por aí, né, passa pela qualidade da formação do psicólogo. Conta então para o povo aí qual é a sua ideia atual. Quer dizer, você então foi se preocupar com a questão da formação, né? Sobretudo em instituições confessionais. Exato, exato. Que é o meu locus, né, é onde eu pesquisei, primeiro quando eu estava na Força Aérea, eu pesquisei a Força Aérea, né. Depois, na instituição confessional, né, eu estudei a capelania naquele contexto. E agora, já depois de 4 anos, né, que eu deixei a capelania e me dediquei à docência, né, e à pesquisa, me foi dado esse desafio, né, essa oportunidade. Eu sou muito grato aí a você de ler a ideia e de acolher, né. O projeto é muito bem. Obrigado, obrigado. Mas é uma honra, né, poder estar aqui no UTFC e desenvolver essa pesquisa da transversalidade de temas do campo da psicologia da religião na formação, acadêmica, como ela está posta, tanto nos currículos quanto na percepção, né, da percepção dos alunos. Eu tenho uma ex-aluna que hoje está aqui com vocês, né, que é a Rebeca. Ela fez a sua IC, comigo, né, pesquisando, esse aspecto, né, e tinha uma outra aluna, a Nina, que ela foi para o campo, né, ela fez lá o seu formulário lá do Google Docs, mandou para todas as faculdades de psicologia de São Paulo, e a gente descobriu tanto no trabalho da Rebeca, nas iniciações científicas dela e da Nina, algumas contradições perturbadoras, Mariana. Por exemplo, no trabalho com alunos de 10º semestre, a gente perguntou: "Você acha que a religião do seu futuro paciente é algo importante para a subjetividade dele, importante para a sua prática clínica?" Eu acho, todo mundo acha. Aí, lá na frente, a gente fazia outra pergunta: "Você acha que tem que ter algum ensino sobre religião no seu curso de psicologia?" "Não, não acho." A grande maioria dizia: "Não acho, não acho", né. E assim, gritantemente, gritantemente. Não é pouca coisa essa pesquisa, ela tem um critério empírico aí de veracidade, porque hoje na sala de aula, eu replico essas 2 perguntas e as respostas são as mesmas. Tem um descompasso muito. São as mesmas. Por quê? Por isso a importância, né, de nós, com essa pesquisa, contribuirmos com uma melhora da formação, né, porque isso é o básico do básico do que você ensina no seu curso aqui de Introdução à Psicologia da Religião. É você diferenciar o que é religião de religiosidade
e de espiritualidade. Basicamente, se, né, quem está nos ouvindo aqui, atentar para o conceito, eu acho que essa pesquisa já mudaria de tom, Não. né. Por quê? Porque o que nos interessa como psicólogo é a experiência humana, é conhecer o ser humano, né, e a subjetividade, e não dá para ninguém, de forma minimamente sã, achar que religião ou seus congêneres não seja importante para a subjetividade humana. Cara, essa preocupação com a formação muito justificável. Eu acho que várias pessoas têm se preocupado muito, né? Eu lembro, por exemplo, a Patrícia, né? Eh, eu me lembro da Paula de Paula, a Fátima Machado, são pessoas, entre outras, né, que têm feito um trabalho exatamente nessa linha, né, que agora se, vamos dizer, fortalece com a tua pesquisa também. Conta um pouco, pessoal, como é que você está pensando a pesquisa, eu sei que você já está, né, praticamente no meio do caminho, com um grupo de pesquisadores lá da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Conta como é que você está pensando fazer isso, quem sabe até tem gente de alguma dessas instituições possa ajudar. Exato, exato. Bom, a ideia então é a gente pesquisar o que aparece de psicologia da religião na formação de 3 instituições de voto confessional em São Paulo, No estado de São Paulo. no estado de São Paulo. Eh, o que que aparece? A gente vai tentar descobrir. Já estamos numa fase, né, que a gente já descobriu o que que em tese, pelo menos deveria aparecer, que é na análise de currículos. Perfeito. Então essa parte a gente já está Ou seja, fazendo um vocês check ali. vocês pegaram as disciplinas do curso de psicologia, tá, de uma determinada instituição, e viram quais poderiam conter elementos de psicologia da religião. Exato. E o que efetivamente esses planos contêm. Ah, depois, então a gente pergunta o que aparece. Mas também a gente pergunta o que não aparece, porque agora a gente já tem, aí, com o avanço na teoria, a gente já sabe o que deveria aparecer, né? Em outras palavras, que oportunidades cada uma dessas disciplinas oferece para a apresentação do campo? Por exemplo, psicopatologia. Exatamente. Poderia conter. Por quê? Porque a gente está falando de diagnóstico diferencial entre experiências religiosas e transtorno mental. É. Então, poderia conter. Então, e aí? Qual é o próximo passo? Então as perguntas são: aparece? Como aparece? Pode ser que apareça de um jeito que corrobore com esse problema da má formação. Pode ser que apareça no sentido, por exemplo, que você deu em psicopatologia, e crie no estudante uma ideia de que qualquer experiência religiosa é necessariamente psicopatológica, né. Então, se aparece, como? Se não aparece, por que não aparece? O que está faltando para aparecer, né? Não estamos querendo, obviamente, impor, né? Mas, dados esses conflitos, apagamentos, esquecimentos em relação a temas religiosos na psicologia, a gente precisa, pelo menos com a pesquisa, sugerir, né, é uma hipótese dela, de que as formações em psicologia deveriam, pelo menos, considerar esses elementos que a gente procura descobrir. E aí eu acho que o ponto mais instigante da pesquisa é que, uma vez a gente olhando os currículos, a gente vai ver também na percepção dos estudantes Aham. o que eles trazem, né? E a gente quer focar aí em estudantes já de 10º semestre, nono, né? Oitavo, talvez, para ver o que que eles trazem, de memória, né, que tenham contribuído para a sua formação, né.
E às vezes é o contrário, né, quer dizer, tenho contribuído com a formação de modo a deturpar a temática, né. Exato. Isso me parece muito significativo também. Então, vocês estão avaliando o conteúdo programático e depois vocês vão ouvir os alunos para saber e professores, Exato, se aquilo aconteceu ou não e como aconteceu. exato. Porque você falou a palavra mais importante, né, quer dizer, um apagamento e às vezes uma espécie de silenciamento do tema de modo deliberado. Quer dizer, Exato. a graduação parece que afasta, o que afastar a temática, né, da discussão. É. E apagamento deliberado, voltando aqui na a fita da nossa conversa, por causa de uma compreensão equivocada do que é liberdade religiosa, do que é Estado laico, né. Porque uma compreensão equivocada de um Estado laico leva você a entender Estado laico igual a Estado arreligioso, Aham. né. Liberdade religiosa, os religiosos entendem que é um espaço para eles poderem exercer a sua fé, e nunca um espaço para o outro não ter fé, ou para não ter religião, outro equívoco, né. Ou a liberdade religiosa apenas daqueles que não têm religião, para dizer, a religião é só um aspecto subjetivo que não pode entrar numa discussão, por exemplo, do Estado, ou da ciência, ou da pesquisa. Portanto, a gente está falando de posturas, né, que, por um lado, negam aquilo que pode ser essencial, né, para a natureza de alguém, a essência de alguém, a subjetividade de alguém, como a gente nega a possibilidade de alargar, inclusive, a prática psicológica ao considerar aquilo que simbolicamente é fundamental para essa construção da subjetividade. Exato. Ao mesmo tempo, a gente está dizendo de certo apego favorável ou desfavorável à religião. Então, desfavorável à religião vai estar na base desse apagamento. Exato. E um apego intenso significa uma apropriação indevida, né, do aspecto Campos que não se que pertencem. não se pertencem. Exato. Então me parece que essa postura equilibrada, ela respeita a diferença entre ciência e religião, mas ao mesmo tempo ela reconhece a importância da religião para os indivíduos e também para os grupos, né, porque a gente trabalha no mundo social em que a religião tem um papel, cumpre um papel. E a gente precisa entender do ponto de vista também científico qual é o papel, não é? Por exemplo, a gente está falando de uma religiosidade hoje no Brasil que tem certos, vamos dizer, interesses muito claros para certos grupos. Então, certos grupos vão se alinhar, vão se afinar a certas perspectivas ideológicas muito claramente estabelecidas até do ponto de vista político. E a gente não pode desconsiderar isso também enquanto profissionais de psicologia. Exato. Que aí você deixa um critério importante da ciência de tratar do humano, para você tratar do meu humano, Exato. né, do meu nicho, do meu grupo, né, que é, eu acho, assim, fazendo uma crítica, autocrítica, né, à religião, é o grande problema que a gente tem no Brasil, de uma religiosidade, até mesmo católica, mas muito mais forte nos evangélicos, né, e aí eu falo como digo, né, é autocrítica, de achar que liberdade religiosa é você, trazer benefícios para um grupo específico, no caso seu, né. Eu cresci nos anos 80, ouvindo pregadores, né, falando de um ideal, religioso do Brasil em que, durante tantos e tantos anos, os evangélicos deveriam ser a maioria e etc, e o país ia ser melhor. É um grande engano isso, porque, o campo da ciência e da religião, eles são cooperativos, né, e eles são, integrados nesse aspecto, né, de compartilhamento, um precisa do outro. A mesma coisa a política, né, mas você não pode,
tomar de assalto o campo que não lhe pertence, né. Então, essa briga aí, desde a época do século XVI, da liberdade religiosa e da separação entre igreja e Estado, é uma luta dos reformados que ainda não conseguiu se concretizar. Quanto mais a gente avança no conhecimento do ideal, parece que a gente mais se perde em comprometer ambos os campos quando a gente se apropria de forma inadequada um campo do outro. É perfeito. Isso faz todo sentido e tem uma grande ressonância com uma preocupação aqui, inclusive do Pode Crer 49, que a gente vai receber a partir de agora não apenas psicólogas e psicólogos, né, que a gente tem recebido, mas a gente vai começar também a ter a presença de cientistas sociais, então gente da antropologia, da sociologia, da história, das ciências políticas, para tratar o campo da religiosidade também desse aspecto que você está, dessa outra dimensão que é social, que é histórica, política, não é? Porque é o que você está dizendo, quer dizer, nós somos psicólogos, mas essa dimensão social, não é? E também, eu diria, essas utilizações que a religião acaba tendo no nosso contexto, ela só está, digamos, muito, eh vamos dizer, dentro do escopo também dos psicólogos e psicólogas. Exato, exato. Isso corrobora ainda mais a nossa lide no GT, né, a nossa contribuição com a psicologia, enquanto ciência, dos aspectos ligados a temas religiosos, né, ao campo, né. Porque quanto mais a religião for um tema humano, mais ela deve interessar a psicologia, né. Querido Marcelo, quero dizer que o papo foi maravilhoso, incrível. Eu acho que você tem uma clareza muito grande sobre os campos, cada um deles, a sua importância e, ao mesmo tempo, como a possibilidade de integração, não é? Mais do que então o diálogo, esse compartilhamento para aquilo que é a compreensão do ser humano. Então, quero te agradecer muito, não só pela presença, mas pelo trabalho, pela postura que você tem e pela participação tão incrível no nosso GT Psicologia e Religião. Muito obrigado por ter vindo, por ter nascido. Muito obrigado. Pessoal, gostaram do papo assim como eu? Vamos continuar agora, como vocês sabem, trazendo outras pessoas tão brilhantes quanto o nosso querido professor Marcelo. Espero que vocês estejam curtindo e continuem acompanhando, porque novos episódios do Podcast 49 irão pela frente. Até mais.